Fala galera, hoje quero falar com vocês sobre inteligência artificial, especificamente aplicada no pré-atendimento por WhatsApp. E eu vou falar muito de inteligência artificial em diversos vídeos futuros, tá? Aplicados não só em atendimento, como qualquer processo dentro da empresa. Então se você quer aprender a aplicar IA na sua empresa, já segue o canal, que vai ver muita coisa interessante nesse quadro aqui, que roda toda segunda às 19 horas. E ó, já te adianto, inteligência artificial não é hype do momento. Cara, não caia nessa de achar que é algo momentâneo e que você não precisa dar atenção. Nós estamos passando por uma profunda transformação nunca vista na humanidade. Eu, particularmente, estou espantado em quão rápido a IA está ficando mais eficiente em curto espaço de tempo. Inclusive, eu estaria mentindo para vocês se eu não tivesse preocupado com o futuro. Eu realmente tenho muito medo do que será da gente como sociedade. Mas acho que isso pode até ser outro papo para outro vídeo. Dito isso, vamos à parte que importa. IA hoje, e eu digo hoje, é vantagem competitiva para quem está implementando de forma eficiente no mercado solar. Mas vai ser algo extremamente banal para o futuro próximo. Eu posso te dizer que eu tenho mais de 2.000 integradores ativos no CRM da Solar Market. E hoje a minoria deles está utilizando IA para fazer atendimento. Não porque eles não querem, não porque não funciona, mas porque eles não sabem como. Então agora que é a sua chance de ter uma vantagem competitiva, surfar essa onda até isso se tornar algo básico para todos. E os poucos que estão implementando, vejo que estão implementando de forma errada. Porque pensa comigo, se você coloca um robô burro para atender os leads de energia solar no WhatsApp, ou coloca um processo mal projetado e pensado, você não está economizando dinheiro, você está queimando as suas oportunidades de venda. Então hoje eu vou chamar a atenção para algumas estratégias de quem vive a operação no dia a dia para configurar uma inteligência artificial de pré-atendimento e que realmente funciona. Qualifica o seu lead e prepara o terreno para o seu vendedor fechar negócio. A primeira coisa que você precisa entender é o papel da IA no seu processo. Ela não deve ter como objetivo reduzir custo e demitir um atendente. A IA serve para otimizar o processo, fazer a triagem pesada, liberar o trabalho do humano para o que realmente importa. São tarefas mais cognitivas, negociações, fechamento, coisas que a IA, pelo menos hoje, não performa tão bem. E aqui já vai a regra básica. Nunca minta para o seu lead dizendo que a IA é uma pessoa real. Você pode até omitir para deixar a conversa fluir de forma natural. Mas se o cliente perguntar, opa, estou falando com um robô, a IA tem que falar, porque se você tentar enganar o seu cliente, essa é a maneira mais rápida de você quebrar a confiança dele na sua empresa antes mesmo de você ter apresentado um orçamento. Beleza, vamos para a parte prática. Como que essa IA deve abordar o seu lead, né? Primeiro você tem que se preocupar em filtrar os contatos das novas conversas, porque a sua IA deve atuar só em novos leads. Imagina um cliente antigo seu que entra em contato com o seu WhatsApp, que, sei lá, deu um inversor, desarmou dele, e a IA responde querendo um orçamento, a conta de luz dele. Pô, isso vai irritar qualquer um, né? Então você precisa garantir que a IA só vai atuar em contatos novos. Segundo, essa dica é muito importante também e ignorada por muitos, é o tempo de espera, que em inglês a gente conhece como delay. Porque pensa comigo, as pessoas que utilizam o WhatsApp, cara, elas não mandam um texto único, perfeitamente redigido. Elas mandam mensagens quebradas. Mandam um oi, aí mandam outra mensagem falando tudo bem, depois outra mensagem que era um orçamento. Então pensa comigo, se a sua IA for configurada para responder e processar cada resposta, ela vai sair atropelando o seu cliente enquanto ele ainda está digitando. Então você precisa configurar um tempo de espera, alguns segundos, para a IA ouvir, processar e não ter risco de responder enquanto seu cliente ainda está falando algo. Terceiro, perguntas estratégicas. Cara, a IA não pode virar um interrogatório. O objetivo dela é qualificar rápido. E na energia solar, a dica de ouro é você configurar a IA para pedir de forma natural o PDF ou a foto da conta de energia logo nas primeiras interações. Porque a conta tem diversas informações importantes para você e que não vai depender da IA ficar perguntando por texto e fazendo um famoso interrogatório. Agora, vamos falar um pouco sobre os bastidores de como a IA é configurada. Como você garante que a IA não fale besteira ou invente informações para o seu cliente? Aquela famosa alucinação, né? O maior erro que as pessoas cometem é tentar criar um mega prompt. Cara, elas escrevem 3 páginas de instruções, jogam tudo numa caixa de texto gigante para IA processar e isso vai confundir ela, com certeza. Então o jeito certo de fazer isso é você quebrar o processo em etapas, principalmente se for um processo complexo ou longo. Então ao invés de um prompt gigante, você vai contextualizar para a IA o objetivo e foco de cada etapa.
Então, em cada etapa, a IA deve receber apenas as instruções daquela etapa e o contexto da visão geral. E falando em prompt, você deve evitar dar instruções genéricas. Por exemplo, haja como um bom vendedor de energia solar. Cara, isso é péssimo. Você até pode dizer isso, não tem nenhum problema. Mas você precisa ter exemplos claros do que você espera dela, do que ela deve fazer e, principalmente, exemplos do que ela não deve fazer. Isso é uma técnica que a gente chama de few shots. E é ela que faz total diferença na qualidade de atendimento da IA. A IA precisa de exemplos concretos de casos de uso para performar super bem. E além de conversar bem, a sua IA precisa ser uma ferramenta de vendas. E em vendas, o segredo está no follow-up, né? No acompanhamento do lead. Um bom vendedor está sempre fazendo follow-up de todos os atendimentos do funil de venda deles. Então, com uma IA bem configurada, não pode ser diferente disso. E eu vejo muito a galera errar isso. Eles setam uma inteligência artificial que só atua quando o cliente manda mensagem. Cara, isso é um erro que vai destruir a eficiência da sua IA. A IA de pré-atendimento, ela precisa obrigatoriamente fazer follow-ups automáticos e, claro, de forma estratégica. Por exemplo, você tem que definir uma cadência exata de tempo e quantidade de tentativas e colocar a IA para atuar dentro desses parâmetros. E cuidado, tá? É essencial que você sete essa cadência apenas em horário comercial. Pô, nenhum lead quer receber uma mensagem sua 3 horas da manhã de um domingo pedindo a conta de luz dele. E outro ponto inegociável é a integração com o seu CRM. Porque se a sua IA qualifica o lead, mas depois um humano tem que ir lá, ler a conversa e copiar os dados para o seu CRM, você não otimizou absolutamente nada. Pelo contrário, você piorou o seu processo. Porque é a própria IA que tem que atualizar o cadastro, mover o card no funil de vendas e registrar tudo sozinha. E, inclusive, o CRM integrado é o que vai te permitir medir a taxa de conversão dessa IA. E aqui vai a informação mais importante de todas. Não pegue, pelo amor de Deus, a sua operação inteira de pré-atendimento e jogue para uma IA do dia para a noite. Não cometa esse erro, tá? Muita gente está fazendo isso. Você tem que introduzir ela aos poucos. Por exemplo, coloque a inteligência artificial para atender mais ou menos 10% dos leads, porque você precisa avaliar as conversas, ajustar os prompts, corrigir o que não ficou bom. Você tem que escalar isso de forma gradativa na sua operação. E você sempre tem que medir e comparar a performance da IA contra o seu atendimento humano. Porque, como eu te disse no início, a IA é sobre melhorar o processo. Você não pode escalar o uso de IA no seu pré-atendimento se ela não estiver performando igual ou melhor que um ser humano. E respondendo a pergunta do vídeo, se a de pré-atendimento no WhatsApp funciona, cara, sim, funciona se bem implementada, tá? E se você está procurando uma empresa parceira que implemente uma operação de atendimento por IA na sua empresa e que já tenha tudo o que eu falei, leitura de conta de energia, controle de atendimento por etapa, delay de mensagens, follow-up automático, integração com CRM, etc., você pode entrar em contato com a MyFlows, que é uma plataforma de gestão completa de atendimentos por WhatsApp, com ou sem inteligência artificial, tá? O link vai estar na descrição do vídeo. Mas independente de você utilizar a MyFlows ou não, aplique esses conceitos na sua IA, tá? Que a sua conversão vai melhorar com certeza. E se esse conteúdo te ajudou, ou se você quer abordar um tema específico com IA, deixa um comentário aqui que eu quero te ouvir. Um abraço, até a próxima.